Quinta-feira, dia da nossa live semanal às 8 da noite, falando sobre alta performance e prevenção de lesões. E hoje nós temos dois grandes convidados, Gustavo Medeiros e Nel Salgado. Pô, os caras já apareceram. As feras já apareceram. Gustavo Medeiros, médico, especialista em canabidiol, vai falar um pouco sobre isso, um ortomolecular incrível, inclusive é meu médico, é o que cuida de mim, da minha mulher, de todo mundo. Nel Salgado, eu não tenho palavras para definir essa mulher é a que cuida da cabeça de uma grande parte de atletas olímpicos e não olímpicos também, lutadores, surfistas, esporte em geral, né? Então, ela sabe como é que mexe aqui, ó. Filhão, concentra que vai. O trabalho já foi feito, é essa mulher. Gustavão é o cara que ajeita o que está desequilibrado, né, Gustavo? Então, essas duas feras, eu queria primeiramente chamar o Gustavo para fazer uma breve apresentação para vocês, tá? Gustavão, fica à vontade. O público é teu. Gente, exatamente. Boa noite a todos. Antes de eu começar, a gente está com um delayzinho aqui no som, não sei se para vocês. Está com um delayzinho. Então, gente, meu nome é Gustavo Medeiros, eu sou médico nutrólogo, né? E estudo cannabis medicinal há 5 anos. Trabalho com bastante atletas de alta performance, profissionais, amadores. E hoje, né, com um convite especial do meu amigo Alex, eu vim aqui dividir um pouco desse conhecimento com vocês, para esclarecer possíveis dúvidas relacionadas ao uso da cannabis no esporte. E Nel Salgado, a fera brava, vai falar um pouquinho dela aí, ó. Boa noite, galera, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade aí, o Alex falando fera braba, tá de sacanagem, né? Quem é fera na parada, doutor Gustavo, é uma honra poder falar um pouquinho sobre alta performance, as pessoas terem uma dimensão, quando a gente fala de alta performance, do que esse tipo de gente, esse tipo de ser humano trabalha e precisa lidar com o tipo de adversidade. Eu trabalho como coach do esporte, vai fazer agora 15 anos, entendendo essa mentalidade, entendendo como cada cabeça dessa funciona, né? E quais são as características que aproximam, que afastam esse atleta dos objetivos dele, da grandeza dele, daquilo que ele é capaz de entregar, daquilo que ele é capaz de fazer. E é uma honra hoje a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Lembrando, galera, que essas duas feras brabas aí estarão no Olympic Sport Science, que vai acontecer daqui a mais ou menos 10 dias, tá? Dia 29 e 30, esse evento maravilhoso, reunindo mais de 10 palestrantes em um só lugar, aqui na Barra da Tijuca, no Hotel Langueto, que você pode se inscrever tanto no VIP quanto no presencial, e se você não puder estar presencial nem no VIP, você pode assistir online, tá? Isso é incrível, vai ficar rodando a vinheta aí, vai aparecer o QR Code, você tem um cupom de desconto. Só que a gente veio bater papo. Começar perguntando um negócio para a Nel, que é a minha dúvida. Nel, se você tem um desafio, ou se todos tem assim uma história ou um conhecimento que fala assim, cara, realmente foi complicado trabalhar e esse sujeito, a partir do trabalho não só específico, naquela parte específica, preparação física e no mental. Esse cara ou essa mulher, eles chegaram ao pódio. Tava tudo pronto, sabe? Aquela situação, cara, tá pronto, fisicamente pronto, mas a cabeça não estava pronta. Teve um desafio grande nessa tua carreira maravilhosa? Caraca, muito já. A gente aprende muito, né, Alex, o tempo todo, né? Quando a gente começa a fazer o trabalho no esporte, você entende, tem uma compreensão sobre aquele ser humano de um jeito e a vivência que muda tudo. Eu acho isso que é muito legal a gente falar,
Porque uma coisa é a gente falar sobre a alta performance, outra coisa é a gente viver a alta performance. E eu vivo a alta performance todos os dias. E é um ser humano absolutamente diferenciado. E é muito importante as pessoas entenderem isso, né? Assim como tem a preparação física, preparação técnica, né? A preparação de cada momento ali do atleta, o tático. A gente precisa falar sobre a preparação mental. A gente precisa falar sobre o emocional, que ninguém fala, cara, que é absolutamente determinante. A gente está falando agora de um momento olímpico, onde um atleta vai chegar depois de um ciclo inteiro e um telefonema pode acabar, cara, com a vida dele, pode acabar com toda a preparação. Né? Uma troca de ideia, alguma coisa que ele escuta, qualquer coisa que possa virar uma semente que se transforma em algo muito maior e vai prejudicar esse cara. Então, eu vivi muitas dessas experiências e a gente aprende tomando essas porradas mesmo, não tem jeito, porque conforme o tempo vai passando e a gente começa a achar que tem a compreensão sobre tudo, e como a gente tem o mapa mental desse atleta na mão, o que a gente tenta é minimizar, né, o dano, minimizar o erro e tentar fechar todas as pontas, trabalhar ali com o preparador físico, trabalhar com o técnico, trabalhar com toda aquela equipe, né, interdisciplinar para que a gente consiga falar a mesma língua e minimizar esse dano. E é muito, por mais que não pareça, é muito difícil isso, né? Porque a gente, quando fala de esporte e alta performance, a gente está falando de muita vaidade. Então, quando essas pontas não estão integradas... Nel, quando essas pontas não estão integradas, é complicado. Tem uma imagem que me marca muito, muito. Se eu assistir agora, eu me emociono. Eu já assisti ela várias vezes como um mecanismo de motivação para mim. Final Olímpica Rafaela Silva, Rio de Janeiro, 2016. Aquilo ali, para mim, foi... Para quem não viu, galera, bota no YouTube, bota assim, Rafaela Silva, campeã olímpica 2016. Eu estou falando de uma atleta que também passou pela minha mão, né, que eu tenho um carinho assim, absurdo e vai estar no Olímpico, que foi o momento que Rafaela ela teve uma desclassificação em Londres, né, sofreu um preconceito absurdo, um xingamento, internet é complicado, né? Xingaram a garota, de tudo, né, pela cor, pela opção sexual dela, por ter falhado e por vir também de comunidade. E aí a Rafaela volta em 2016 e é campeã olímpica do lado da casa dela, do lado onde ela foi criada, que foi na Cidade de Deus. Né? E ver aquela cena, você, Rosicléia e Raquel, uma do lado da outra, gritando ali na arquibancada, a Rafaela entrando concentrada, e Rafael no discurso final... Aqui, ó, toda arrepiada. Não, e Rafaela no discurso final, ela fala, cara, eu fui humilhada, fui esculhambada, mas ninguém vai tirar esse título do lado da minha casa. E eu fico até emocionado de falar assim, porque eu lembro bastante daquilo, e só sabe disso quem vive o esporte. Porque sempre quando eu tô assim, puto com alguma coisa, eu abro o YouTube e vejo essa cena. E me emociona assim absurdamente. Ver você, a Raquel, a Rosicléia, uma do lado da outra ali, bancando as três ali, e Rafaela sendo campeã olímpica. Então, para mim, isso é emocionante para mim, pra caralho, que vive o esporte. E acho que para mim foi a cena mais foda do esporte que eu já vi, assim. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi. E eu tenho o Gustavo, que é um cara que eu respeito assim absurdamente, que é um cara que trabalha com várias substâncias, obviamente, é um nutrólogo, mas o Gustavo, ele é um dos grandes especialistas hoje no Brasil no trabalho com canabidiol, que é uma substância extremamente incrível, mas ao mesmo tempo ainda é um pouco discriminada. Perfeito, Gustavo? Não, um pouco não, né? Bastante discriminada, né? Eu mesmo, né? Eu tenho que admitir, em algum momento da minha vida eu fui preconceituoso, né, com a maconha.
Isso de uma forma que veio dos nossos pais, né? Essa geração dos nossos pais, ela cresceu com o preconceito que a maconha era algo assim, né? Quando a minha mãe falava assim, na rua, na praia, cheiro de maconha, não sei o quê, eu corria para perto dela e me encostava nela, abraçando ela com medo. Porque a forma como ela trazia o maconheiro, ou seja lá o que fosse, ela de uma forma que me afetava. Eu não conseguia entender isso, né? E o meu primeiro contato, né, foi numa revista, né, que eu comprei no ano de 2012, eu li sobre essa revista, né, aí comecei a entender um pouco mais sobre aquilo. Falei, cara, que negócio interessante, né, isso, né? Aí, passado o tempo, 2019, eu fiz um curso, né, e fui para San Diego, né, que é o berço, né, vamos dizer assim, da cannabis, né, no mundo, onde lá tem uma legislação muito favorável a isso. Quando eu viajei para San Diego, cara, lá, eu fiquei uma semana, eu me apaixonei de vez pela cannabis e comecei a estudar. Eu falei, cara, eu vou começar a estudar esse negócio, que esse negócio é muito maravilhoso, né? E no meu primeiro paciente, eu comecei a utilizar tudo que eu prescrevo, eu procuro utilizar antes em mim. Eu comecei a utilizar. E chegou um paciente para mim, Alex, não era atleta nem nada, o paciente tinha 20 anos de doença de Parkinson. Ele chegou carregado, né? Sendo pela esposa e pelo cuidador. Eles levaram ele até a minha sala, botaram ele sentado, o cuidador voltou para a recepção e a esposa ficou ao meu lado. No meio da consulta, ele tomava 11 medicamentos diferentes e não conseguia nem falar, ele não conseguia nem abrir a boca, porque o Parkinson ele vai fazendo com que você perca movimentos, vai ficando todo travado. E ele falou que queria muito utilizar o óleo. Aí eu falei com ele, olha só, se o senhor tivesse o óleo agora, o senhor utilizaria? Ele foi à frente assim e falou, eu utilizaria agora. Eu falei, então tá bom, eu vou dar para o senhor, porque eu tenho óleo, eu vou experimentar no senhor. Tudo bem? Ele, tudo bem. Eu fui na sala da minha esposa, peguei o óleo, calculei e ministrei para ele. Alex, esse foi o divisor de águas. Quando esse homem, depois de 40 minutos, eu percebi que ele estava falando melhor, com a mão solta, totalmente soltinho, né, na gíria. Eu falei, o senhor pode ir até a recepção e voltar andando para a sua marcha? Quando ele foi, imagina, a secretária e o cuidador deles viram ele entrando na minha sala carregado. O homem vai até a recepção andando. O que esse médico fez? Ele é o quê? É mandíbula? Que negócio é esse? O cuidador pulou em cima dele, o senhor não pode ficar sozinho. Não pode chamar aquele, não, estou bem. Alex, o homem, ele melhorou 80%, saiu do consultório sem ajuda de ninguém, com a utilização do óleo. Eu dei o meu óleo para ele, porque demorava 6 meses para chegar o óleo. Eu falei, daqui a 12 horas ele vai ficar todo travado de novo, dei meu óleo para ele. Conclusão, ali eu falei, meu Deus do céu, qual remédio no mundo que faz isso? Né? E o que eu estava falando aqui anteriormente no nosso bate-papo é que não é o correto, mas a gente vai utilizar qualquer tipo de coisa na doença, na patologia, para depois a gente avaliar a performance. Né? Nesse momento eu falei, cara, eu vou começar a estudar. Hoje eu ministro aula para médicos sobre esse assunto, educadores físicos, nutricionistas, bioquímicos, biomédicos, sobre esse assunto. E o uso da cannabis, Alex, o primeiro uso descrito na literatura foi em 2.700 anos antes de Cristo, pelo imperador Shennong na China. Então a coisa não é nova. Aqui no Brasil, a maconha era plantada e vendida em maços de cigarro com baseados dentro, vendidos até 38. E era para asma, bronquite, tudo que você imaginava, você usava a cannabis. Só que em 38 foi banido daqui, e ela foi muito associada a negros, escravos, que eles né, a maconha para o Brasil, nas suas bonequinhas de pano, e plantavam aqui e utilizavam para fumar a maconha dele. Entendeu? Então, isso é uma coisa que ela já é muito antiga. Só que ela renasceu, né, na década de 60 com o professor Rafael Mechoulam, um búlgaro radicado em Israel, que descobriu o sistema endocannabinoide. E o mais interessante, Alex, que na década de 60 até 90 ele veio descobrindo as substâncias que faziam parte do sistema endocannabinoide. E tem uma substância especial que ela se chama anandamida. Anandamida, em sânscrito, significa felicidade. Nós produzimos uma substância no nosso sistema nervoso central que se chama felicidade, que é induzida pela cannabis. Então, se a gente está falando de ansiedade, depressão, tristeza, a gente pode ter um antídoto.
E como é que, né, o Conselho Federal de Medicina quer que os médicos prescrevam cannabis para qualquer condição? Se você tentou de tudo, nada deu jeito, tenta cannabis. Só que no atleta é mais complexo porque você tem a questão do doping envolvido. Então você precisa ter confiança, uma boa relação para que ele acredite em você. Então, a Nel pode falar até melhor dessa questão de confiança com o atleta. Agora, legal você falar isso. Legal você falar isso, porque eu já vejo já uma interação entre o que a Nel faz com o que você faz. Total. Sim. Felicidade para o sujeito, e tirando essa questão de preconceito, que eu acho que está reduzindo bastante, né? E as pessoas estão vendo não só a questão do preconceito, mas também a questão de rentabilidade. Se eu não me engano, o cultivo e o plantio da maconha nos Estados Unidos, ele gera mais de 1 bi ano de rentabilidade através do comércio para o mercado capitalista, para o mercado capital, mercado do superávit, entre outros fatores políticos, gera renda para os Estados Unidos. E isso, as pessoas estão começando a observar isso. Então, ele está saindo do âmbito terapêutico, né, do tratamento, para o âmbito também de performance. E eu não sei se a ANEL... O que eu acho que é importante aqui... não tenho, tá? Francamente, eu não tenho. O que eu percebo assim, no esporte que é importante, isso é começar de mim, tá? Das pessoas que representam, que convivem com esses atletas todos os dias, que é a questão de educar, né? Porque nós somos ignorantes, no sentido de ignorar mesmo, a gente não conhece. Então, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente meio que evita. Isso é do ser humano. Então, o que eu acho que é importante é essa conscientização e entender. Por que a gente, antes de entrar aqui, eu estava perguntando para o doutor Gustavo, mas me explica, qual é a diferença, né, do uso recreativo para esse atleta, como é que isso atua, até por uma questão de neurociência mesmo, de entender como é que isso atua na cabeça, para que eu consiga conscientizar como é que eu posso ensinar algo ao meu atleta, que aí a gente volta para aquela relação de confiança, porque o atleta é o bicho mais desconfiado que eu já vi. Atleta, né, o atleta, ele se sente usado o tempo todo, né, ele sempre tem um papagaio ali no ombro dele, esperando o dia feliz, o dia da medalha, para todo mundo sair bem na foto, e no momento que ele está na luta, que ele está mal, que ele tem as suas questões particulares, pessoais, que ele está lesionado, todo mundo some. Então, ele é muito desconfiado, né, nesse sentido. Então, quando ele abre as portas da vida dele, do coração, da mente dele para alguém, esse alguém precisa mostrar para ele. Então, a gente só pode falar do que a gente conhece. A gente não consegue gerir o que a gente não conhece. Então, tomar conhecimento, entender, aprender, essa educação, eu acredito que é o ponto fundamental nessa ponte, para poder a gente aproximar algo que poderia ser a mesma coisa, a gente poderia trabalhar junto. Então, naturalmente, essa pergunta é interessante. Por quê? Porque o Gustavo era justamente essa integração que eu ia falar. O Gustavo, eu não sei se o Gustavo também tem experiência prática clínica, porque isso que ele falou aí do senhor do Parkinson, isso não ensina em revista, artigo científico, em porra nenhuma. Isso é prática. Isso é clínica. É vivência, entendeu? Exatamente. E aí, porque tem muita galera que... Eu sou pesquisador, doutor, pós-doutor e tal, mas eu sei que as pessoas... eu sou PhD, mas tem os PhDs, né? Tem o PhDs, o cara que se acha o Deus. Né? Eu sempre brinco assim, valeu, PhDs. Porque o cara, ele acha que ele é foda. Aí eu pergunto, qual a tua experiência prática? Quem você formou? Tu levou quem para uma competição? Tu é ratinho de laboratório, irmão. Tu não tem nem o que falar. O que você faz lá é totalmente diferente da prática. E aí eu te pergunto, Gustavo, dentro dessa tua experiência incrível que você tem, porque isso que você acabou de falar é uma experiência. Não é só um tratamento, é uma experiência. Eu não vi isso. Se eu visse isso, eu falo assim, porra, milagre. É falar, glorifica. Eu quero, né? Eu quero. É incrível. Eu queria saber se você já teve algum caso de atleta mesmo, Gustavo, de performance, ou atleta amador, enfim, com questões de ansiedade, de depressão, ou algo parecido que você falou, toma esse negocinho aqui, que vai te dar uma felicidadezinha.
e o desempenho do cara aumentou. Você consegue relatar isso pra gente? Cara, consigo sim, cara. Atletas de MMA é uma parte que eu tenho uma particularidade que eu acompanho, cara, MMA desde 93, né, que foi o primeiro UFC, mas foi muito curioso. Nesse mesmo ano eu tinha um amigo que morava no meu prédio, que ele era da Globosat, era aquelas fitas cassete, e eu e meu irmão, a gente sempre gostou de luta, de porrada, essas coisas todas, jovem. Ele, pô, cara, você que gosta de... Porra, nutre o homem, pô. É exatamente, aquela coisa raiz mesmo, né? Aquele negócio para academia e tal. Aí ele chegou para mim, pô, Gustavo, você tem um que gosta de luta? Cara, apareceu uma fita lá na Globosat, que é o seguinte, cara, vem 16 caras, eles lutam um com um, sem regra, sem luva, saindo na porrada, vale tudo, chute na cara, tudo. E um se sagra vencedor. Aí eu falei, cara, me dá essa fita. Quando eu botei a fita, Alex, imagina você ver um UFC em 93 com aquilo ali tudo. Eu vi aquela fita na faixa de 4 a 5 vezes por dia. E todo mundo ia lá para casa vai ver, que lá em casa a gente via tudo em casa, né? Então eu tenho uma paixão pelo MMA, antigamente chamado de Vale Tudo. Então eu tenho vários atletas, né, que trabalham, né, uma experiência grande com esse tipo de atleta. Com outros também, jogadores de futebol, de vôlei. Mas no MMA, o que a gente vê, cara? O atleta de luta, principalmente desse tipo, parece que é uma unanimidade. Todos não dormem. Todos têm problema com sono. Todos têm problema com ansiedade, rói unha. Entende? E aí, o que acontece? Esses caras, quando não dormem, porque imagina, na pré-luta tem a pesagem dos caras, eles fazem perda de peso, a maioria deles faz, né, de uma forma totalmente equivocada. Então, esse cara dormindo desidratado, ele não dorme. Ele não dorme. Então, quando ele chega no dia lá da... Sei bem como é isso. Sei bem como é isso. Você acompanha também. Então, aquela coisa, quando esse atleta ele não consegue dormir, tem muita ansiedade, e você entra com CBD, cara, mas é uma coisa incrível. Incrível. Foram todos. É por isso que eu digo, eu sou um fã. Porque todas as pessoas, todos os pacientes, atletas que eu usei, todos melhoraram de 80% a 100%. Entende? Então, eu sou muito fã. Então, atletas com a questão de pré-luta, ansiedade, sabe aquela sensação de que você vai sair na porrada daqui meia hora? Tranquilo. E me relatou isso, doutor, eu nunca passei por isso. Eu nunca dormi em todas, uma semana antes, por causa da perda de peso, eu dormi todas as noites. Eu me senti recuperado a cada treino, as pancadas, né, do sparring, os caras recuperavam muito mais rapidamente. O recovery é absurdo. Isso, né, porque no UFC, ele a partir desse ano de 2023, né, ele permitiu a entrada, né, da maconha em si. Mas a gente está falando de CBD, o canabidiol isolado, né? Eu vou ter que explicar um pouco sobre isso para explicar para o pessoal desse bate-papo que eles não estavam aqui antes. Depois eu vou até te pedir isso. Isso, né? Então eu posso explicar agora ou depois sobre isso. Mas a gente está utilizando... Depois eu quero só fazer uma pontuação, só para agregar tudo que você está dizendo, que é muito legal, isso minha cabeça está fervilhando aqui, então eu preciso falar. Eu trabalho com uma questão cognitivo-comportamental, certo? Eu preciso entender quem é esse ser humano e aí eu fazer um malabarismo, peraí, dentro dessa personalidade aqui, qual é o melhor desempenho, qual é a melhor entrega, qual é a melhor ferramenta? E isso é um desdobramento dentro do dia a dia que traz um desgaste, doutor Gustavo e Alex, assim, absurdo. Não só para eles, mas para mim também. Porque eu preciso fazer, e toda a questão que você está falando, a gente está falando de algo que atua no sistema nervoso central. Né? Então, e isso é para todo mundo, não é uma questão de personalidade. É uma questão exata. Isso é para todo mundo. Então, entender essa diferença é muito importante, até para que a gente consiga trazer essa leitura para que as pessoas entendam a dimensão da mudança e daquilo que a gente consegue trazer de benéfico para dentro do esporte e para a vida desses atletas. Porque a gente faz de verdade, doutor Gustavo, malabarismo, para que eu consiga manter esse atleta são, focado, tranquilo, motivado, dia após dia. Enquanto a gente poderia usar, né, de outras ferramentas, de outros subterfúgios. A Nel falou uma coisa aqui que instalou na minha cabeça. Será, por quê? Para você ter uma recompensa, que é a endorfina,
você precisa de uma motivação, que é a dopamina. Então, elas andam muito junto. Se eu não tenho motivação, eu não tenho recompensa. Beleza? Se eu não tenho dopamina, dificilmente terei endorfina. Você acha que Gustavo, direto para você, que o canabidiol, o tratamento, o uso do óleo do canabidiol, para a galera que está aí assistindo, não é fumar um baseado, não é sair fumando, porque quando você carbura, né, você consome tudo, né? THC, CBD, de tudo quanto é tipo, não. A gente está falando Isso que eu acho que é importante deixar claro. A gente está falando que é um óleozinho, 10 gotas. Depois o Gustavo pode falar um pouco da questão da dose e resposta. Cara, você acha que isso tem um efeito assim, associado com a motivação, com a dopamina ou algo parecido? Então, o que acontece? A gente, no sistema nervoso central, todo o nosso comportamento ele é motivado pelos neurotransmissores. E nós temos duas famílias básicas: neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Quem são os excitatórios? Glutamato, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Inibitórios: GABA, serotonina, acetilcolina. Quando uma pessoa é ansiosa ou tem insônia, ela tem, eu costumo sempre usar uma analogia. Imagina que você tem um carro, uma Ferrari zero, que ele tem o poder de acelerar de 0 a 100 segundos, de 0 a 100 km em 3 segundos. Mas o freio dele é de um Fusca. Ele andar sob a mira da morte, ou seja, ele chega muito rápido, mas se ele precisa frear, ele morre. O que eu quero dizer? Ele tem um excesso de neurotransmissores excitatórios. O glutamato é o neurotransmissor em maior quantidade do sistema nervoso central e está relacionado diretamente com ansiedade, compulsão alimentar, insônia, tudo. E os inibitórios, que é GABA, que é o neurotransmissor inibitório em maior quantidade do sistema nervoso central, serotonina, estão baixos. Quando você entra com a cannabis medicinal ou o CBD, cannabis medicinal é igual a homeostase. A homeostase é o quê? Equilíbrio. Ele modula, ele baixa o excitatório, eleva o inibitório e você vem para a normalidade. Equilibra, né? A gente está falando de endorfina, de tudo. Então, eu até me arrepio, cara, porque não existe nenhuma droga no mundo que vai proporcionar isso. Não existe. Não existe. Se existisse uma droga para emagrecer as pessoas, não seria ninguém no mundo do obeso. Não seria deprimido se matando todo dia aí. E a cannabis, sim, é uma planta impatenteável. Logo, não vão ter estudos gigantescos, né, muito cêntricos e tal, aquela coisa toda, mas quem utiliza na prática, como você bem falou, e a gente tem na literatura muitos trabalhos mostrando isso, tá? São vários, são milhares de trabalhos, só que ficam escondidos, vai buscar quem quer. E aí você percebe sim que você tem condição de melhorar todas as pessoas. Hoje, no meu consultório, eu uso cannabis para praticamente 50% a 60% dos meus pacientes. Eu não começo nunca com a cannabis medicinal, sendo atleta ou não atleta. Eu faço uma limpeza do terreno biológico, eu modulo microbiota intestinal, eu modulo, né, a parte hepática, aonde vai ser... Eu posso ir lá quando, doutor Gustavo? Hã? Não entendi. Onde é que eu posso ir aí? Já estou vendendo meu peixe aqui. É sério? É Sim, sério? não. Vamos fazer um exame de sangue bem completo, aquela doação de sangue, né, Alex? Porra, eu saio daí, quando eu vou, eu tenho que até ir aí no Gustavo, porque eu tenho exame recente, eu saio praticamente com, como é que é? Com anemia, de tanto sangue que eu tiro. Saio assim, caraca, a mulher vem aqui em casa legal, que legal. E escaneia tudo, mas enfim, eu tenho um relato meu, pessoal, que aconteceu comigo. Até agora eu estou com o freio puxado. No ano passado, mais ou menos ali em outubro, novembro, eu tive um burnout, né? Uma síndrome de burnout, que eu tive iniciando uma aula na pós-graduação online. E nessa aula, eu saí de manhã com os cachorros, a Débora me perguntou assim, tu tá bem, amor? Eu falei, não tô. Não tô, porque eu estava aéreo já, tal, enfim. E começou a aula, eu botei no chat um telefone, que era o telefone da minha mulher. Falei, galera, se acontecer alguma coisa aqui, vocês ligam para esse telefone. Por quê? Porque eu estava sozinho em casa. Entendeu?
Se eu capoto aqui, quem ia me socorrer? Meus cachorros? Claro que não, né? E deu Beyblade. Pum! Liguei para ela, consegui encontrar, ela tinha saído, cheguei no hospital, né? É uma síndrome assim, um negócio que tu não sabe se tu tá bem, se tu tá mal, tu tá lerdo, tu tá... É uma loucura. Cara, bicho, o cara chegou e falou assim para mim, o médico, vou te dar um Rivotril. Sabe o que eu falei pro médico? Eu não tomo essa porra nem fudendo. Porque isso vai me ajudar e depois vai me depreciar. Falei, não vou tomar. Ele falou, não, 4 gotinhas, 5 gotinhas. Eu falei, nenhuma gotinha, eu não vou tomar. Eu não vou tomar isso. O que eu fiz? Eu vim para casa e tomei canabidiol. Dormi 12 horas sem parar. Aí fui melhorando. Aí no outro dia eu tomei umas 5 gotinhas. Que é pouco, né, Gustavo? Tem gente que toma 10, 12, enfim. Depende. O sistema endocannabinoide, Alex, ele está presente em todo o organismo, órgãos e sistemas. E ele vai ser sensibilizado mediante uma dosagem individual. Não é como a amoxicilina, que você toma um comprimido de 8 em 8 horas, de 7 a 14 dias para qualquer pessoa. Se você tem 18, 30, 80 anos, é a mesma coisa. Cannabis não. Cannabis você começa uma titulação inicial e vai aumentando a cada 5 dias e avaliando clínica. Maravilhoso. E aí eu comecei a observar isso. A gente tem aqui em casa, né? Eu tenho pomada. Cara, tem uma pomada, velho, que o cara trouxe para mim da Califórnia. Tô com dor muscular, eu passo. Irmão, analgésico total. É surreal. É surreal. Então, surreal. hoje, é tipo assim, para performance pra gente, cara, é indiscutível. Eu falo assim, galera, Gustavo Medeiros, vai lá, porque ele vai escanear teu sangue, vai escanear tua microbiota, vai escanear tua composição corporal, vai fazer um ajuste através de todos os fitoterápicos, inclusive produtos que ele tem, muito interessante, mas tem um canabidiolzinho ali. Ou tá com problema de sono? E você sabe, Alex, a gente é amigo, né, mas você não sabe da informação que eu vou te dar. Eu estou no meio de um processo de burnout. Vai fazer agora 1 ano. Depois, você sabe, você acompanhou o processo que eu passei de doping da Rafa. Foram Sim, 2 anos que você acompanhou, sabe como eu fiquei, né? A Rafa não é só minha atleta. Rafaela Silva, campeã olímpica, bicampeã mundial. Rafaela é minha filha. Então, foi um processo bem difícil. Além de tudo que a gente já viveu na pandemia, que a gente ignora, que a gente passa por cima, e que tem um prejuízo que muito de nós está absorvendo isso agora, está começando a lidar com essa rebordose agora. Então, eu estou vivendo esse processo de burnout, eu sei exatamente o que você está dizendo, porque eu estava no meio de uma palestra no Serasa, quando me deu, cara, o apagão, quando eu tive uma crise de pânico. Congela, não consegue. Eu posso. Só que eu não tinha canabidiol. Cara, e a gente entendeu? Isso que o Gustavo fala, o que você fala, é a gente inteirar, né? Assim, puxando um pouco para o teu lado, Nel, agora a gente vai falar sobre a recompensa. Eu acho que é uma parte muito... Cara, eu sou, assim, eu não sei me definir como um cara do esporte. Eu não sei me definir, eu não sei se eu sou completamente apaixonado, se eu amo, eu não sei definir, eu acho que eu sou acima disso. Para tu ter ideia, cara, eu assisto até curling. Curling, para quem não sabe, é o cara que joga aquela pedrinha, aquela bola. Eu fico torcendo. Vai, caralho, porra, anota o tempo. Isso é loucura, velho. Eu sou, assim, um funcionário da alta performance. Então, agora, Olimpíadas, meu irmão, eu sento na frente dos coisas, anoto todos os resultados, calculo o tempo, eu fico igual maluco. Tu não tá entendendo, meus cadernos ficam lotados. Atletismo, então, eu pego todos os tempos, recorde, tudo, anoto tudo. Porque eu sei, mano, que isso é importante, porque as pessoas, elas não entendem. As pessoas veem a árvore, a casa pronta. Elas não veem a construção dessa casa. Elas não sofrem
O momento da competição é alegria, irmão. É festa. Né? O Usain Bolt mesmo fala isso. Eu fui humilhado, fui esculhambado. Porra, eu competi, treinei, suei, vomitei pelos meus pais. Não foi por ninguém, não. Foi pelo meu treinador e pelos meus pais. E eu cheguei onde eu cheguei porque eu nunca desisti. E eu queria te perguntar, Nel, assim, que tem uns negócios no backstage que as pessoas não sabem o que acontece no backstage. E o backstage, como a galera fala assim, o vestiário dentro da bola. O vestiário no futebol é sagrado. O vestiário é sagrado. Em qualquer esporte, o backstage é sagrado. É sagrado. É o momento assim que o cara vai entrar para competir, velho. Então, tem todo o respeito. Você tem algum relato assim de algum atleta que travou de um backstage, que não conseguiu ir, ou algo parecido, ou deu pânico, ou algo que teve que, desaparafusar, vir aqui? Vai! Eu já tive um. Estaladão na cara e vai embora. Não, quando você tá perto, né, tu ainda dá um estaladão na cara, né, faz um foda-se, vambora, caralho, né, tu coloca pra frente. Quando você não tá, você precisa ter outras ferramentas. Que, por exemplo, 90% dos meus atendimentos é online. Então, você imagina, né, como é que eu acesso essas pessoas, no caso hoje, né, vamos lá, eu tenho 32 atletas. Como é que você acessa esses 32 atletas quando eles estão longe? Né? Dentro de cada gatilho mental, da necessidade de cada um, eu até costumo dizer para eles assim, quando você perde, é uma frustração fodida, mas é você com você. Eu, às vezes, num final de semana, eu tenho 5 frustrações, eu tomo 5 porradas. Então, você falou sobre o esporte, da tua paixão pelo esporte. Quem ama o esporte, quem vive alta performance, quem transpira alta performance como a gente, o resultado deles é o meu. Você convive comigo, tu sabe disso. Sabe? Se eles estão bem, eu estou bem. Se eles estão fodidos, eu estou fodido. Então a gente está junto. Então eu já vivi muitas situações de travar. Eu já tive atleta que, na véspera de viajar para o Mundial, o pai faleceu. E aí ela me procurou e ela falou, cara, e aí, o que eu faço? Meu primeiro Mundial. Falei, cara, o que você quer fazer? O que te preocupa? E aí a gente faz aquele trabalho de percepção, de visualização guiada, fazer aquela pessoa chegar naquele lugar e se perceber o que está doendo, o que te incomoda, o que dói mais. Ficar sem o Mundial ou sem estar naquele momento. Ali onde já não tem mais nada. Ele já não estava ali. Mas isso é uma decisão muito pessoal. Cada um é cada um. E é muita responsabilidade você ajudar um atleta a tomar uma decisão dessa. Então, ela ganhou uma medalha, tá? No Mundial, ganhou um bronze no Mundial. Assim como eu já tive um atleta que faleceu, o sobrinho dele, na véspera do Mundial dele, e ele perdeu na primeira luta, porque ele não conseguiu lidar com aquilo. Então, entende quando eu escuto o doutor Gustavo falar sobre isso, sobre uma ferramenta que a gente, de alguma maneira, consegue trabalhar algo além dessa questão cognitiva comportamental, que tem um impacto sobre uma notícia, sobre algo que aconteceu ali, sobre um evento que você se sente absolutamente perdido e você não sabe o que fazer, e cada um vai ter um tipo de reação. Então, quando a gente fala de um ativo, de algo que vai ali direto no sistema nervoso central e a gente consegue ter isso como apoio, como ferramenta, nossa, isso muda muita coisa. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui para quem está escutando: o atleta é construído para dizer que não tem medo, que não sente pressão, que não fica nervoso, porque é feio no meio dos amigos dele. Todo mundo ali em volta fala, tu não pode sentir, tu é frouxo. Então, ele vai guardando isso desde pequenininho, porque um atleta de alta performance, ele não é construído da noite para o dia. Isso é um processo de muitos e muitos anos e de muitos e muitos detalhes. Um atleta, um campeão, ele é construído
dia após dia, dor após dor, frustração após frustração, vitória após vitória. Não é aquela medalha, não é o ouro que você coloca no peito. Porque aquela medalha, ela vai para uma gaveta, cara, ela vai ser pendurada numa parede. É muito maior do que isso, essa trajetória. Então é muito importante a gente falar, o atleta, alto rendimento é para gente foda. É isso. Alto rendimento não é para qualquer um. Não é para qualquer um. E toda ferramenta que a gente tiver para lidar com isso é muito importante. Cara, você tocou numa parada que eu bato e as pessoas não entendem. A pessoa vai lá no perfil dele, da internet, e bota assim, atleta. Eu falei, irmão, você não sabe o que é ser atleta, meu camarada. Você não tem ideia do que é ser atleta. Você não sofreu o que o atleta sofreu. Tu é atleta de quê, cara? Tu não é atleta de porra nenhuma. Entendeu? Você não paga o preço, né? Bicho, você vive uma vida legal, uma vida, pô, certinha, regrada, mas tu não é atleta, irmão. Tu nunca sofreu o que um atleta sofre. Eu tenho um relato muito interessante que com o Minotouro, né? Foi uma das experiências mais incríveis. Eu estava no Flamengo, trabalhando no Flamengo, e o Minotouro, ele me ligou e falou assim, mestre, preciso da sua ajuda, porque eu vou lutar com um cara muito duro, que era um cara chamado Pat Cummins. Era um cara que estava derrotando todos os brasileiros, um wrestling duríssimo. E aí o Minotouro, para tu ver, ele ia em Vargem Grande, no Ninho do Urubu, no contraturno dos atletas, eu ficava à tarde para treinar ele. E tinha o Fernando, que ele era um coach da nossa equipe profissional do Flamengo. E a gente tinha uma mesa lá, uma sala de preparação, que a gente usava um equipamento chamado skin condutance, que era como se fosse um detector de mentira para analisar o sistema nervoso simpático. E aí a gente neurofeedback, aqui, né? Minotouro botava aqui e ficava o telão mostrando. Pá. Aí eu chegava no ouvido dele, tu é um merda, tu vai perder, seu merda. O nego vai te bancar, te espancar. Eu comecei a provocar ele aí. Ele olhar pra minha cara, meu irmão, com a raiva, com ódio. Ele aprender a controlar isso, né? Muito legal. O profissional ia e falar, controla tuas emoções, irmão. É isso que eles vão fazer contigo. E eu provocando ele. E isso a gente fazia diariamente. Chegou uma hora, Nel, que aí que aconteceu? O outro psicólogo, ele foi e gravou aquele Bruce Buffer chamando o nome dele. Minotouro! Sei que lá. E ele começou a treinar com o headphone, com aquilo na cabeça. E treinava comigo. E o cara focadão. E eles ensinaram a respiração do tigre para ativar o diafragma na hora que ele estivesse entrando. Cara, chegou um momento próximo de luta que eu xingava ele, o negócio estava linear. Ele não se alterava. Chegou no dia da luta, ele começou a entrar. Eu falei assim, irmão, entra com a respiração do tigre, vamos ativar o diafragma. Ele entrou e aí o Rodrigo, que é o Minotauro, estava narrando. Era o comentarista. Ele falou, cara, meu irmão tá muito emocionado. Olha como é que ele tá já emocionado entrando. Mas não estava emocionado. Ele estava fazendo a respiração do tigre, aumentando a concentração, porque o objetivo dele estava lá dentro do octógono. Resumo. Ferramenta, sim. Nocauteamos no primeiro round o cara que estava ganhando todos os brasileiros. Rogério botou-lhe uma mão, nocauteou. Pronto. Ele entrou pronto, mentalmente. E aí, Alex, agora você imagina esse cenário 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, 4 vezes no mês. Imagina o nível de estresse que um atleta vive, que tem 2 competições por semana, como um jogador de futebol, por exemplo. Você imagina esse nível de desgaste emocional, porque o mais difícil, você chegar nesse ponto, você que, porra, é um puta de um fisiologista, preparador físico, você olha assim, o cara chegou no pico dele, peraí, como é que eu mantenho? A gente sabe que não dá. Então a gente precisa alinhar isso. Por isso que a gente tem a periodização para isso, respeitar esses processos. Porque existe a periodização emocional, mental, toda essa preparação que a gente precisa, porque como é que a gente mantém o cara para ele chegar no Mundial 100%, para chegar agora, depois de 4 anos na Olimpíada,
a Rafa, meus atletas estarem ali no pico, tendo vivido todo esse processo e essa pressão para classificar. Você acabou de classificar agora, tem gente que ainda está classificando, gente. Tem noção do que é essa pressão? A gente está chegando aí a Olimpíada, está chegando. Tem 30 e poucos dias e tem gente que ainda não classificou. E eu falo. Como é que essa pessoa chega? Gustavo é um cara também que trabalha com atletas de várias modalidades, né, Gustavo? E o Gustavo, ele entende porque o atleta hoje de performance, ele não depende basicamente da equipe dele. Ele tem que fazer um trabalho por fora. É certo? Isso. A maioria faz um trabalho. A maioria tem seu coach, a maioria tem seu professor ofício, seu fisioterapeuta, seu médico, né? O Gustavo, ele lidar com jogadores de futebol, né, Gustavo? E ele sabe quando esse cara fala, assim, quando esse sujeito, tu observa num exame, numa análise, quando aquele cara tá pronto para lesionar, Gustavo? Então, cara, Alex, eu estudo, né, há 9 anos, programação neurolinguística, que nada mais é de uma comunicação assertiva entre pessoas. Na nossa área, isso deveria ser uma coisa básica, mas eu vejo que falta muito, muito. Porque quando você tem uma programação neurolinguística afiada, você traz o atleta, seja lá quem for para perto de você, fala o que ele precisa ouvir no momento certo, e aí você cria o chamado rapport. O que é o rapport? O rapport é aquela relação, né? Só quando você olha para uma pessoa e fala, cara, fica claro. Conexão, né? Exatamente. Você se conecta e aí a pessoa ele já começa a falar coisas fora do contexto médico, porque se sente totalmente à vontade contigo. E isso está ligado diretamente a essa parte humoral, né? Que é do humor. E está relacionado diretamente ao treino dele, a como ele está performando, entende? Então, esses atletas, quando a gente, por exemplo, uma análise médica, nós temos marcadores inflamatórios aumentados. Inflamação subclínica, né? Tudo que a gente aprendeu, né? Que inflamação tem rubor, calor, dor e edema. Mas a maioria das pessoas é inflamada e não sente nada. E alguns marcadores no sangue, você começa a ter essa observação. E quando tem um marcador ou alguns marcadores inflamatórios alterados, você entende que tem um sistema alterado. E diante de uma inflamação, você vai ter uma conversão de neurotransmissores, né? Vão seguir uma outra cascata que não vai gerar, por exemplo, a serotonina. Por exemplo, um exemplo aqui fora do contexto, né? Mas a gente sabe que nós temos alguns atletas, como os próprios judocas, né? Acima do peso. Por exemplo, mulheres que têm obesidade, elas vão ter menos serotonina. Porque a obesidade dela, o adipócito aumentado, libera citocina inflamatória e vai direcionar a serotonina, a formação de serotonina para uma outra via. E, consequentemente, essa pessoa vai ter, muitas das vezes, ansiedade, compulsão alimentar e por aí vai. Então, isso aí não é um marcador direto, mas você, quando vai ganhando experiência, você consegue analisar os exames de forma integrada, você começa a conversa com o fisiologista, conversa com o preparador e abre. Porque, normalmente, o que acontece? Né? Você, Alex, lida com um atleta todo dia, né? Provavelmente da mesma forma. Mas eu não tenho necessidade. E os atletas que eu acompanho, eu vou no treino dos caras, ver o treino dos caras, eu acompanho isso. Isso é importante. O cara ver que você está lá. Pô, mas é o doutor e tal. Nem doutor nada, bicho. Eu estou lá vendo o cara tendo uma porrada, eu estou lá vendo, eu estou dando apoio, vendo o trabalho. Então isso tem que haver. É relacionamento, então, né? Relacionamento é muito importante. Confiança, tudo isso. Então, quando você tem, né, um atleta, né, que você acompanha ele de perto, vê essa questão, você começa a ver aquela ótica médica. O preparador, o cara que cuida do atleta diariamente, o seu poder de fala, de tudo é muito maior, de repente, que o meu. Eu trabalho com MMA desde 2010. Nessa época, os caras faziam 4 treinos por dia. Eu já discordava disso lá atrás. Tu lembra disso? Eu falava, gente, isso não vai vir atleta. Eu trabalhei com muito atleta de uma academia, né, famosa no Rio, não vou citar nomes,
mas eles vinham todos lesionados, reclamando de dor disso, não conseguiam andar. Por quê? Porque via um desses. E não ia ficar para trás. Mas quem ele ouvia? Era o médico? Não. Ele ouvia o cara, o preparador, o técnico dele, que estava mais tempo com ele. Entende? Por isso que nesse contexto, né, que a gente está falando aqui de uma equipe multidisciplinar, não tem que haver a palavra de mais poder do que um ou de outro. É a gente conversar, alinhar e passar informação para o atleta de todo mundo. Não tem erro isso. O problema que a gente já falou aqui, ego e vaidade é um negócio complicado. Entende? Então, é o que eu digo, né? Se a gente é o que a gente mais tem no esporte, né? Por isso que eu falo, gente, olha só, o artista é o atleta, porra. A gente é tudo coadjuvante. Verdade. O único cara insubstituível nessa porra é o atleta. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Nel, que é o seguinte, cara. Eu já vi e vejo a maioria, eu vou falar que 70% de um insucesso na carreira são os pais. O pai, ele consegue foder a vida de um atleta, porque muitas vezes ele joga toda a frustração dele em cima do cara. E eu queria saber, eu vejo isso na prática, né? Queria saber se você já teve algum problema com pais, né? O cara querendo mandar mais, falar não sabe nada e não sei o que lá, e ele sendo o centro das atenções, né? Porque eu já vi isso. Eu já vi pelo menos 3, 4 atletas desistirem da carreira por conta dos pais. Cara, Alex, infelizmente isso é o comum, tá? Esse é o lugar comum. A gente vê isso o tempo todo. Então, assim, principalmente no futebol, a gente vê isso em todos os lugares. Mas no futebol, quem é que não é técnico, cara? Quem é que não é técnico? Todo mundo é técnico, porra, todo mundo entende pra cacete. E aí, a primeira característica que a gente precisa trabalhar num atleta de alta performance é ele ser treinável, ele saber ouvir, né? E saber quem ouvir. E aí, cara, ele tá ali, tem alguém ali que é óbvio que quer o melhor pra ele, né? Na maioria das vezes, que normalmente o garoto vira arrimo de família, e aí a família inteira começa a depender daquele menino, e ele se sente perdido, se sente responsável pela família, e também já vi muita gente ficar para trás, ficar no meio do caminho, por causa dessa pressão. Porque aquele lugar que deveria ser o porto seguro, sabe, o meu lugar de confiança, o meu aconchego, o lugar de eu voltar e ter paz, onde eu não tenho pressão, é o lugar onde ele recebe a maior pressão. Onde ele é cobrado sem parar. Então, eu convivo muito. Uma das coisas que acontece lá no centro de treinamento é pai não entra. Não entra. Pai fica do lado de fora. Entendeu? Porque é lá, e outra coisa, é concentração. A gente ensina desde criança que aquilo dali é trabalho. Aquilo não é diversão, é trabalho. Isso. Atleta, você tem que trabalhar como um atleta. Então, o pai não entra, não se mete, o pai fica dentro do carro, vai no bar, vai no mercado, vai na casa do cacete, mas não entra. Não se mete. Entendeu? Não se mete. Eu tô falando que e para mim, até pela minha experiência, Alex e Gustavo, hoje eu não trabalho sem o envolvimento dos pais. Eu preciso trabalhar a cabeça dos pais também. Pelo menos até que o meu atleta consiga lidar com os pais sozinho. Então, eu preciso dessa janela. Então, até que eu tenha essa janela, eu trabalho com a família. Porque pessoal, senão, cara... Lembrando a todos os senhores, né, que Nel Salgado e Gustavo Medeiros estarão no dia 29 e 30 no Olympic Sport Science, um grande evento de alta performance que vai reunir mais de 10 palestrantes em 2 dias incríveis, um talk show com Iris, com Rosicléia Campos, com Rafaela Silva e, possivelmente, vou levar 2 promessas para as Olimpíadas de 2028, tá? Isso aí, eu estou falando de jovens, de adolescentes, de 14 e 15 anos que estão despontando nas suas competições,
que possivelmente estarão presentes. Então, a gente terá lá um talk show, não só, claro, umas palestras incríveis com os nossos especialistas, mas um talk show desde os ex-atletas, a atualidade e o futuro, né? Isso vai ser super legal, vai ser uma discussão bem bacana. Eu espero todos lá, garanta a sua vaga. Se eu não me engano, o ingresso VIP já esgotou, tá? E agora a gente está com o presencial e o online também. Cara, eu estou muito feliz. A gente tem aí um delay, uns 5 minutinhos aí para o Gustavo deixar o recado dele e a Nel deixar o Gustavo dele. Por favor, Gustavo, deixar o recado dela. Primeiras damas, né? Ladies first. Isso aí. Pode ir lá, Nel. Dama, né? Gente, primeiro quero te agradecer, tá, Alex, Gustavo, por esse papo. É uma honra poder falar com pessoas desse gabarito que a gente está falando aqui, que são apaixonadas pelo que fazem. A gente consegue perceber aqui na nossa fala, na nossa entrega, o quanto que a gente ama isso aqui que a gente faz, o quanto que a gente se emociona com o nosso trabalho. Eu queria fazer esse convite para vocês estarem lá com a gente, para vocês aprenderem um pouquinho mais. Não basta você ler, não basta você estudar, não basta você saber, você precisa viver, você precisa vivenciar, você precisa conviver e aprender com pessoas que fazem acontecer. Conversa fiada tem um monte, a internet está assim, ó, com todo respeito, mas só ensina quem faz, só ensina quem vive essa experiência. Então, acho que é muito importante vocês se darem a oportunidade de conviverem com pessoas que vão estar ali entregues, dando o seu melhor e falando das suas vidas, das suas experiências e daquilo que a gente ainda quer fazer pela alta performance e pelo esporte, que é algo que a gente ama profundamente. Então, eu quero deixar aqui esse convite. A gente vai estar lá feliz da vida e emocionado e com essa entrega. A gente é resultado das 5 pessoas com quem a gente convive. 5 pessoas. O que tipo de gente vocês têm convivido? A tua mentalidade, o teu crescimento, a tua evolução, a tua grandeza depende disso. Conviva com pessoas gigantes, para que você também consiga colocar esses gigantes para fora. E semana que vem vai estar assim, ó. Grande, parceiro, dá o mesmo trabalho, né? Pense grande. Gustavão, é com você a palavra, meu amigo. Cara, primeiramente, Alex, agradecer aqui o convite. É um cara que tem uma grande amizade, conhecendo a Nel hoje. Eu me sinto aqui muito honrado de estar aqui dividindo a tela com vocês, com dois ícones aí do esporte brasileiro. E, cara, eu quero convidar, né, vocês estão aqui assistindo a gente, né? Eu acho que os palestrantes são maravilhosos. Né? Aqui você viu aqui o nível da nossa conversa, como foi maravilhoso. E eu gostaria de trazer vocês, que vocês viessem e participassem desse congresso. Porque dentro da minha parte, eu vou trazer o mundo da cannabis, não só na parte de performance, que vai ser o grande ponto, mas eu também vou trazer algumas questões relacionadas à doença. E hoje nós vemos muitas pessoas que são de espectro autista, depressão, Parkinson, Alzheimer, câncer, né, com metástase, dor crônica, e eu vou trazer um pouco disso também. Então, eu acho que quem está assistindo aqui agora, divulgue isso, porque lá, de repente, você pode receber alguma informação que pode ajudar você, ou algum dos seus, ou uma pessoa que você, porventura, conheça. Porque todas as vezes que eu chego no congresso e falo, por ser um tema que poucos entendem e dominam, tem dezenas de pessoas que comigo, doutor, quando eu começo a usar esse negócio, que eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo, eu tenho isso, eu tenho tudo, né? Então, por exemplo, uma condição de uma pessoa que faz uma quimioterapia, né, que tem um câncer com uma metástase óssea, que é uma dor absurda, que toma morfina e não resolve, acaba de ser uma opção. Uma pessoa que tem, né, Alzheimer em casa, que esquece panela no fogo, sai na rua andando, a família ela vai adoecendo juntamente com o paciente, não é só o paciente. Quando a gente trata de uma condição dessa, a gente está tratando da família.
Então, eu acho que nesse contexto, né, das patologias em si e da alta performance, você não pode perder essa palestra. Não por mim, mas por esses dois aqui que estão aqui ao meu lado, tá? E pelos outros palestrantes. Não deixem de participar, porque certamente vai agregar muito no seu currículo. Meus amigos, é uma virada de chave, né? A virada de chave ela vem a partir do momento que você sai da sua zona de conforto. Você está ali tranquilão, você está usando 30%, 35% da sua capacidade, cara. E você se adaptou a isso. O momento é esse. Dia 29 de 30. Eu costumo dizer, Alex, que ser foda dá trabalho, entendeu? Ser foda dá trabalho para ser mais um não é mole. Mas ser foda dá um trabalho. Tipo isso. O que acontece, né, Nel? As pessoas se acostumaram a estar na mediocridade, estar no médio. Né? E aí você vai reclamar de estar no médio, porque você tem vários competidores. Você compete com várias pessoas, porque uma grande parte da população está na média. Quando você sai da média, você não compete. Né? Você se torna uma referência. E aí as pessoas procuram você, porque as pessoas elas querem o melhor para elas, elas não querem o médio. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai oferecer as referências, dia 29 e 30. Galera, maravilhoso. O QR Code vai aparecer aí embaixo para quem não pegou. Para quem também tiver um interesse, pode me enviar um direct, tá? Direct lá pelo Instagram, enfim, que eu passo o link para vocês. As vagas estão terminando, como eu falei, o VIP está encerrado já. Agora a gente tem o presencial, que está com desconto incrível. Você pega o cupom aí, AlexSouto10, vai te dar um desconto legal. E para a galera do online também, que vai assistir no conforto de casa, muito obrigado. De uma forma geral, galera, boa noite, Gustavo. Boa noite, Nel. Vocês foram maravilhosos. Obrigado. E na semana que vem, a nossa última live antes do Olympic Sport Science. Vá e vença. Corpo fraco não sustenta espírito forte. Valeu!